Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Trago para vocês um corte do jogo aberto com algumas informações e análise da mídia dessa classificação para a semifinal da Libertadores do Flamengo em cima do Estudiantes, no qual o Mengão aí foi para os pênaltis com o Estudiantes e o Rossi brilhou defendendo 2 pênaltis e levando o Flamengo aí a classificação para a semi da Liberta. É isso mesmo. Vamos acompanhar o vídeo que eu trouxe para vocês, mas antes não se esqueça aí de se inscrever no canal para estar acompanhando todas as notícias atualizadas a respeito do Flamengo aqui no nosso canal. E vamos para o vídeo. Não reagiu, porém nas penalidades, aquele que não foi tão bem no tempo normal acabou se sobressaindo, se destacando. Eu falo do goleiro Rossi, o herói da classificação do Mengão nos pênaltis. Aliás, ótimas batidas e cobranças do Flamengo. Mas que sufoco, que nervoso. O Mengão está na semifinal. A atmosfera de Libertadores começou a ser sentida logo na chegada dos ônibus, com aquilo que o futebol sul-americano tem de mais bonito, mas também com aquilo que há de pior. O ônibus que levava a comissão técnica do Flamengo foi apedrejado. Por sorte, ninguém ficou ferido. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fla poderia ter aberto o placar com Pedro, se não fosse Facundo Rodrigues. Já Saul acabou impedido por Muslera e pela trave. O Estudiantes só havia ameaçado com Arzamendia. Rossi quase deixou escapar, até que no último lance da etapa inicial, bola na área rubro-negra. Ninguém cortou e Benedetti bateu forte para abrir o placar. Nunca mais esse cara acerta um chute desse. Na verdade que no gol eu acho que foi uma bola rápida que o chute dele anterior tinha sido no chão, então eu acho que demorou um pouco em reagir e quando reagi só tentei desviar a bola para sair, mas não consegui quizás o desvio suficiente para a bola sair. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal. A noite ainda tinha muita coisa reservada para o camisão. Também, né? No segundo tempo, o Flamengo piorou. Foi o time argentino que teve as melhores chances. E chegou a marcar o segundo gol, de novo com Benedetti, tocando por cima de Rossi. Totalmente impedido. Mas na hora do desvio de Carrillo, o lateral do Estudiantes estava por alguns centímetros em posição de impedimento, que foi notado pelo VAR. Mas não teve jeito, a definição seria mesmo nos pênaltis. Os batedores rubro-negros foram perfeitos. Jorginho, Luiz Araújo, bem demais, cara. Carrascal e Léo Pereira converteram. E quis o destino que Rossi, que deu os primeiros passos na carreira profissional, justamente aqui, na equipe de La Plata, passasse de vilão a herói. E quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Sosa e Cetré até fizeram. Mas Benedetti e Ascaciba, na quarta e derradeira cobrança, pararam no camisa 1. Para mim é muito gratificante, como falei antes, demais, do time, brilhou muito. nessa situação. E que fosse na Argentina quizás deixa algo mais especial. Eu joguei aqui, eu já tenho a possibilidade de jogar confiante e mais seguro que o meu trabalho está sendo bem feito. Na 7ª semifinal de Libertadores de sua história, o Flamengo vai ter pela frente mais um argentino, dessa vez o Racing. No sé qué esperabais vosotros, que fuese fácil, ¿no? Estamos en cuarto, ahora hemos conseguido pasar a semifinales. Ha sido una eliminatoria muy difícil y las semifinales será igual o peor todavía, ¿no? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. É claro que quem converte as penalidades, quem tem um goleiro calibrado nesse momento, se classifica.
mas o Flamengo correu muitos riscos. Quem acompanha a campanha do Flamengo no ano, os jogadores que chegaram, as contratações, até o nível de atuação que o Flamengo tem normalmente contra os adversários, ele foi irreconhecível, principalmente no jogo de ontem. Lá no Maracanã, estava controlado, poderia ter goleado no primeiro tempo. Na segunda etapa, aquela confusão do Plata, mudou o rumo da partida. Mas ontem, não é que o Estudiantes foi muito superior, foi muito mais inteligente, muito mais assertivo, buscando o jogo, com empenho, lutando por cada bola, a torcida também jogando junto, um caldeirão. E o Flamengo sofreu, mas conseguiu no finalzinho ali, Cecinho, essa classificação. É claro, Renato. No primeiro jogo o Flamengo estava fazendo a mesma coisa, em se empenhando no jogo, ganhando, jogando muito, mas o juiz atrapalhou, aí não levou uma vantagem grande para o jogo de volta. E os caras em casa iam fazer isso mesmo, jogar melhor mesmo. É isso aí, deram a vida. Jogaram bem, mas não foram suficientes. Infelizmente, não tem como ser melhor que o Mengão mesmo. Não precisava ter sido assim. Não precisava, e o torcedor flamenguista ficou, né, preocupado com o desempenho do Flamengo nessas duas partidas, né? O Flamengo fez 30 minutos brilhantes, que foi no primeiro jogo, e depois começou a se igualar a equipe do Estudiantes, que é bem inferior ao Flamengo. Então, o que claro, fica do árbitro lá atrapalhando o Flamengo, quer fazer o quê? Vai bater em cima disso, né? Em cima dessa tecla, é o quê? O Flamengo, ele não precisa ter prazer em sofrer. O Flamengo está sofrendo. Ele tem jogadores para não precisar passar por essas situações, porque o Flamengo, quando coloca a bola no chão e toca, tem a movimentação, consegue criar com naturalidade pelo talento individual e coletivo da equipe, daquilo que está sendo treinado. E o Flamengo, ao decorrer da partida, parece que ele se desliga e gosta de sofrer e abaixa a autoestima do time. Então isso não é legal. O Felipe tem que consertar porque chegou na semifinal com méritos, sim, porque as cobranças de pênalti foram espetaculares do Flamengo, demonstrou treinamento, mas o Flamengo precisa melhorar muito se quiser o título. Ronaldão, vamos falar do goleiro Rossi, que falhou no gol do Estudiantes, que aconteceu no finalzinho da primeira etapa. É nítido até o semblante dele, quando você olha a percepção de que sabe que não foi a melhor escolha. Porém, teve uma grande segunda chance na partida, nas penalidades, e aí brilhou. E você falou tudo, Renata, ele estava calibrado. E você percebe que é um cara que é para esses momentos difíceis. Tem goleiro que é assim mesmo, pega a bola do jogo, tem goleiro que se entrega de uma forma diferente e tem goleiro que quando ele está concentrado, não passa. Não tem jeito, pode chutar. Aí o pessoal fala, teve jogo que o cara chutou 15 bolas, mas não passa, o goleiro não vai tomar gol. E muitas vezes eu me vi assim também, agraciado, né, que a gente fala. Porque ele fala, hoje eu não vou tomar gol, hoje não vai passar. Ou muitas vezes, na hora do pênalti, pode deixar aí que eu pego 2. Os caras, você é louco. Não, hoje é meu dia. E ele estava nesse dia iluminado e ajudou o Flamengo de uma forma espetacular. Agora, ele teve explosão, treinamento. A gente fala assim, em termos de o cara estar ligado, focado, mas tem que estar bem treinado também para você pegar essas bolas. Porque na televisão parece que dá tempo, mas ali é muito rápido. Ali, o ao vivo, né, Edu? É muito rápido pro goleirão. E ele teve reflexo, força, explosão. E então tá estudou, né, os batedores. Levantar o braço e pegar. Levantar o braço numa distância. Ele que já jogou no Estudiantes. Agora, vou falar pra você, parabéns ao Rossi, ao trabalho do Felipe também, que na coletiva ele deu uma engolida seco, você viu? Meu filho. Não é fácil, não. Libertadores. Parabéns ao Flamengo. Mas o Estudiantes vendeu caro, realmente, essa eliminação, Cicinho. E o Flamengo tem que tirar lições deste momento, porque o Estudiantes não tinha uma jogada bem trabalhada, mas era aquele lançamento, alguém pegava a bola e partia pro ataque, fez um gol, não é? E depois teve um outro anulado, que poderia ter complicado muito a vida do Flamengo, e estava impedido mesmo, isso ficou comprovado. Então que o Flamengo agora, para jogar a próxima fase diante do Racing, vai ter que redobrar a atenção. E o Racing é melhor que o Estudiantes, né? É um time, assim, mais cascudo, né, que está vivendo nesses momentos, né? E o Flamengo, ele tem que mudar um pouquinho essa questão da dependência no Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, parece que o Flamengo dá uma sentida... E o Flamengo tem muitos jogadores com qualidade para suprir, né, a ausência de um bom momento do Arrascaeta, um mau jogo do Pedro. Então o Flamengo tem jogadores para isso. E o Felipe, com a inteligência, com a sabedoria dele, viveu esse susto como os jogadores do Flamengo. E Libertadores é isso. Independente do nível da equipe adversária, igualado tudo ali dentro do campo, na vontade, no empenho.
mas o Flamengo ainda continua sendo um sério candidato ao título. Edu, a gente vê o Flamengo, claro, um time muito bem preparado, mas ontem eu tinha expectativa na atuação do Jorginho, acho que ficou um pouco apagado. Concordo plenamente com o Cicinho. Quando o Arrascaeta não é o cara, não é o referencial do time, o Flamengo sofre com isso. E ontem a marcação foi bem feita, bem organizada, mas o Flamengo parecia sem ideias, pouco criativo e até assustado porque não imaginava um adversário que segurou tanto a partida. Que segurou e que competiu, Renata. Claro. E competiu muito. O Estudiantes sabia que a técnica do Flamengo era superior à dele e soube jogar o jogo. E o Flamengo, na minha visão, Renata, ele achava que ia ganhar e fazer o gol a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. E eles sentiram realmente, peraí, Estudiantes não está com brincadeira não, quer realmente classificar. E aí foi se passando o jogo, tal, errou um gol com o Pedro ali e foi indo. E aí numa bola que é tradicional do Estudiantes, que é a casquinha do atacante Carrillo, né? E foi lá e fizeram o gol e assustaram. Então aí depois, no segundo tempo, passou-se dificuldade, o Samuel chamando a responsabilidade ali pelo lado esquerdo, indo para cima, mas sempre às vezes dobrava a marcação. Então, de repente, faltou aquele jogador que tinha o drible, tinha que passar. E, na minha opinião, o Saúl jogou muito bem, se movimentou muito bem, finalizou de fora da área. Então, mesmo, de repente, o Arrascaeta não tão jogando tão bem, mas ele chamou a responsabilidade. E é um jogo de Libertadores, Renato. Libertadores é isso aí, tem que ganhar. Não importa se jogou bem, se jogou mal. Está na semifinal por méritos. E só para finalizar, por enquanto, o Carrascal entrou na partida numa fogueira, bateu bem o pênalti, tem personalidade. Me parece ter sido outra boa contratação do Flamengo. Sobre essa partida, qualquer coisa você pode nos chamar. Mostrando aí, então, o Rossi em pênaltis pelo Flamengo, né? Em tempo normal, 11 enfrentados, 6 defesas e 6 gols sofridos e 4 defesas e 1 foi para fora ou bateu na trave. Em disputas, 9 enfrentados, 6 gols sofridos e 3 defesas. Venceu 1 de 2 disputas de pênalti. O Rossi deu uma entrevista logo depois da partida, falando que realmente tinha falhado no primeiro gol. Depois ele fala que se redimiu e foi isso realmente que aconteceu. Daqui a pouco vamos conversar com o Jailson para saber um pouco mais também de como estava o clima, não só da imprensa argentina, mas dos torcedores. Ele já falou na primeira entrada que ficou aquele gosto de ok, tudo que o Estudiantes poderia fazer, fez e deixou em campo, mas o Flamengo foi melhor. Vamos falar sobre esse Flamengo que tem que comemorar demais a classificação para a semifinal. Foi mais difícil do que se imaginava, foi principalmente pelo que o primeiro tempo apresentou para o Flamengo. Poderia ter matado o duelo ali naquela primeira partida no Maracanã. Não foi isso que aconteceu. O Luiz, né? Interferindo bastante. Luiz, Mari e Bira. Ele fala o seguinte: vai ter sempre uma manchete com o Flamengo está classificado para a semifinal, mas é claro que tem o mais. A gente precisa analisar esse Flamengo. E esse Flamengo tem que comemorar ontem e, a partir de hoje, principalmente o Felipe Luiz, começar a pensar em soluções para o tamanho desse Flamengo, que precisa apresentar mais. Até porque se não tiver um mas na manchete, fica muito vazia a avaliação, né? Deu. E o nosso papel aqui não é conversar com um fã de esportes dessa forma, né? Dessa forma tão simplista, assim. Tem um mas, assim, é claro que o torcedor, ele acorda hoje com um ufa. Estamos classificados, mais uma semifinal, vamos em busca de mais um título de Libertadores, mas até em respeito ao adversário do Flamengo, tem que ter um mas. O Racing é muito mais time do que o Estudiantes. E nesse recorte recente do Racing contra equipes brasileiras, Fortaleza agora, recentemente, foi a última vítima, né? Do Racing na Libertadores, mas venceu Sul-Americana em cima do Cruzeiro, venceu o Recopa em cima do Botafogo. É um time muito difícil de enfrentar. Não, o Racing vem numa sequência que vem com quarta de final da Sula contra o Atlético Paranaense, semifinal contra o Corinthians, final contra o Cruzeiro, daí Recopa contra o Botafogo e daí o Fortaleza ele não perde para time na Libertadores. Brasileiro. Então ele vem numa sequência de vencer times brasileiros muito grande. E é copeiro, né? É copeiro. Costas, impressionante. E dentro do cenário argentino e vem o Racing, meu amigo, vamos atropelar. Não é líder até porque poupa jogador tudo, mas é o time que vem jogando melhor futebol desde o final do ano passado. Na Argentina, mais do que o River Plate, por exemplo, que é o time com mais dinheiro, que tem o elenco mais estrelado, mas o Racing vem jogando um futebol melhor. Sobre o mais, se o campeonato tivesse acabado agora,
o Flamengo é campeão. Mas tudo bem. Mas tudo bem, o que importa é o resultado final. Agora, o campeonato continua, então você tem que... Se o Flamengo tivesse ganhado de 4-5-0 do Estudiantes, dado um show, um vareio, você não ia ter o E. Flamengo se classifica E, joga o melhor futebol da temporada. Sim. Claro. O Flamengo classifica E, dá show. Então, do mesmo jeito que quando você tem um E para qualificar, para engrandecer num grande momento, você tem que ter o mas quando a atuação deixou a desejar, quando deixou pulga atrás da orelha do torcedor, quando tem coisas a corrigir, pensando no futuro de Brasileirão e de Libertadores. Ô Mário, o que é que esse Flamengo precisa corrigir? Principalmente em Conmebol Libertadores, né? O próximo jogo vai demorar um pouquinho ainda, no final de outubro, acho que dia 9, né? E depois na semana do dia 22, não é isso? Não, na semana do 22 e depois na semana do dia 29, exatamente. Ainda tem um tempo, dá para se preparar. O que é que esse Flamengo menos de um mês, né? Está melhor? Um pouco menos de um mês. Então, acho que tem algumas situações aí pra gente avaliar. O Campeonato Brasileiro, ele é muito real pro Flamengo, né? Assim, o título, a briga pelo Campeonato Brasileiro. E quando o Felipe Luiz, não vou nem falar que ele poupou, porque contra o Vasco ele não poupou. Ele tirou algumas peças, mas depois ele usou, né? Pedro, por exemplo, Samuel Lino, eles entraram ao longo da partida no segundo tempo para tentar o resultado diante do Vasco clássico, mas que para o Flamengo vale muito liderança e possibilidade de título de Campeonato Brasileiro. Então, assim, até lá, será que dá para criar uma gordura? Para talvez ali em 2 jogos antes dessa fase decisiva, você já descansar os seus melhores jogadores? A gente não sabe. O Jorginho voltou ontem. Era até dúvida se ele viajaria. Não fez um bom jogo. Muito por conta do Estudiantes também, mas errando muitos passes. O próprio Arrascaeta já é o segundo ou terceiro jogo que ele não rende tão legal quanto ele vem rendendo para o Flamengo, marcando, sendo um dos artilheiros da temporada do Flamengo. Então, acho que tem alguns pontos de observação até da parte física desses jogadores, né? O quanto eles ainda podem, num nível de futebol que o Felipe Luiz exige, estarem, assim, no seu 100% mais para essa fase decisiva. Eu acho que o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de rodar um pouco mais, esse time é o Flamengo. Mas você viu qual que é a sequência dos jogos do Flamengo? É um negócio bizarro. A sorte é que é em casa, né? Algumas. Não, então, Corinthians fora, que é sempre adversário chato fora, vai ter que mostrar serviço pra torcida depois da derrota pro Sport. Né? Vem direto da Argentina pra cá. Depois pega o Cruzeiro. Recebe e casa, é fim de semana, meio de semana, tudo direto, né? Cruzeiro, confronto direto na luta pelo título. Bahia fora. Sim. Botafogo. Daí Palmeiras. E daí o Racing no Rio. Então, se tem uma coisa boa aí é o Palmeiras, que tá na mesma situação. Então, o engraçado é que o Palmeiras, antes de viajar pra Quito pra pegar a LDU, e o Flamengo, antes de pegar o Racing em casa, eles se enfrentam. Que seria a rodada de poupar no Brasileiro, é o confronto direto entre o Flamengo e o Palmeiras. O Felipe Luiz ligando pro Abel e dizendo assim, Abel, vamos os dois então? E aí, combina de ficar os dois com misto? Os dois, a gente coloca o time reserva, vamos botar os amassar com o titular nos dois, força máxima nos dois. Tem isso, né, Jailson? Eu te pergunto também pra entrar aqui na nossa conversa, o que é que o Flamengo precisa melhorar para essa partida, para esse primeiro jogo contra o Racing? Enquanto vocês falavam aí, Marcelo, eu estava anotando aqui mentalmente, então eu vou falar que aí, caso eu esqueça, vocês me ajudem aí. Racing, o mais, que o Felipe Luiz falou e vocês também citaram, e o Jorginho na partida de ontem, e também uma menção honrosa ao Carrascal. Vamos lá, vamos por parte. O Racing, que o Bira estava falando, eu acompanho ali, né, entendi perfeitamente. Ele foi fazendo justamente o que o Racing fez, né, desde a temporada passada, da eliminação em cima dos brasileiros, retrospecto em cima do que o Racing eliminou os brasileiros e como vem jogando também muito bem. Assim, eu fui no El Cilindro, estava na partida lá do Racing contra o Vélez, vivendo, né, a experiência de Libertadores, e obviamente ali tinha a questão também de ser argentino, né, contra argentino, um confronto aqui local, e uma partida muito aguerrida. Não teve muita questão técnica. Foi uma partida muito aguerrida, o Vélez com o Sosa e o Zuculini no meio. Eu achei o meio-campo muito forte, mas ao mesmo tempo o meio-campo muito lento. E
fazendo assim uma relação com o que o Estudiantes fez com o Flamengo, era basicamente o que o Racing fazia com o Maravilha Martínez. Muitas bolas esticadas para o Maravilha Martínez brigar com a defesa adversária. A questão é que o Solari, né, o ponta direita do Racing, foi bem demais. E ele aí acabou, enfim, fazendo o gol depois, mas era o cara mais lúcido desse campo de ataque. E em relação ao o mais que o Felipe Luiz citou e vocês também falaram, é porque a exigência hoje, né, do Flamengo, da torcida do Flamengo, é muito grande. Porque o Flamengo, eu lembrei isso ontem, eu vou relembrar aqui, no jogo de ida do Flamengo contra o Inter, né, o Flamengo ganha de 1-0 e quem comemora o resultado no final do Maracanã é a torcida do Internacional. Então, assim, eu entendo perfeitamente a expectativa que a torcida, que o torcedor do Flamengo tem por conta do elenco, mas a gente está falando de Libertadores, a gente está falando de competição de altíssimo nível. Então, assim, o Flamengo ganha contra o Internacional e não estava bom. Depois o Flamengo consegue sustentar no jogo da volta. Aí ganha no Maracanã contra o Estudiantes, tudo bem. Teve o gol do Cargilho no final. Por quê? Porque o primeiro tempo era para ter sido uns 3, 4, né? E o Flamengo não conseguiu marcar mais gols. E ontem a mesma situação. Perde o jogo, estava ali com a posse de bola, criou algumas poucas oportunidades e aí só que não conseguiu marcar gol aos 90 minutos e o Rossi sai como herói. E aí já vou pegar o gancho para falar do Jorginho. Eu vi muita gente falando que o Jorginho foi muito mal no jogo, que o Jorginho errou muito. Eu até fui ver os números do Jorginho para ter o embasamento correto. Ele errou 12 passes e teve 15 perdas da posse da bola. Só que teve muito a ver com o Domingues para mim. O Domingues, ele monta uma linha de 5, 6 na defesa do Estudiantes e o Flamengo só tinha a saída de bola com o Jorginho pelo lado direito. A Arrascaeta muito mal. O Arrascaeta eu acho que foi um dos piores jogos que o Arrascaeta fez com a camisa do Flamengo. Ele não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada. E aí o Jorginho acabou ficando sobrecarregado nessa construção pelo lado direito. Então aqui a gente estava vendo de cima, eu estava vendo a partida de cima, ele ficava tentando mexer com os companheiros, falar para ter algum tipo de movimentação. Varela, o Pedro, depois o Bruno Henrique, o próprio Plata, tentar algum tipo de movimentação para ele conseguir justamente fazer esse passe. E ninguém conseguia fazer esse tipo de movimentação por conta da linha de 6. E agora, para devolver para vocês também, em relação ao Carrascal que eu ia falar, eu acho que ele vai ser um ponto de virada nessa questão do descanso ao Arrascaeta. Ontem o Carrascal entrou ali um pouco mais lúcido, tentando até algumas jogadas de efeito, mas foi bem, além de ter cobrado o pênalti de forma espetacular, né, virando o pé ali na hora da decisão. Então eu acho que pode ter sim também essa minutagem a mais do Carrascal para descansar o Arrascaeta, como vocês falaram aí da questão física. Tem isso, né? É isso, nação. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje com o corte do Jogo Aberto e do Sport Center, do Clash Jogo Aberto e do Sport Center, com essas informações, notícias e análise da mídia desse jogo do Flamengo contra o Estudiantes, jogo de volta, no qual foi para os pênaltis e Rossi brilhou defendendo 2 pênaltis e levando aí o Flamengo à semifinal da Libertadores. Flamengo que enfrentaria agora o Racing, né, como próximo jogo aí pela semifinal da Libertadores. Muitos falam aí sobre a atuação do Flamengo nesse jogo de ontem contra o Estudiantes. Não foi uma atuação muito boa. Concordo que poderia ter sido melhor. O Flamengo não jogou tão bem como vem jogado nos últimos jogos, mas um pouco o Flamengo, acho que o Flamengo foi um pouco pressionado para esse jogo também. É um jogo fora de casa, teve que viajar para esse jogo, então não foi tão fácil assim. Não tem como também o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha um elenco maravilhoso, mas os caras também não são uma máquina, não são um robô para todo jogo jogar a performance 100%. Então um jogo ou outro aí vai ser um pouco inferior, ainda mais no jogo sendo de Libertadores, cara. Por mais que o Estudiantes não tenha o nível que tem o Flamengo, mas podemos ver aí que os caras correram atrás bastante para poder pegar esse resultado de volta. O Flamengo tinha a vantagem de 1-0 de um gol, depois ganhou de 2 no primeiro jogo. Por mais que o Flamengo tenha jogado muito bem nesse primeiro jogo, mas o juiz atrapalhou muito, então a diferença era para ser maior, pelo menos 2-0 para o Flamengo, como estava assim no começo do primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols, entendo, mas cara, cada jogo é um jogo. O jogo de ontem foi um jogo muito bem pegado, os caras armaram uma tática muito boa, conseguiram anular jogadas do Flamengo. Então o Felipe Luiz aí conseguiu ainda, né, conseguir fazer com que o seu time ali perdeu de 1-0, foi para os pênaltis, mas como podemos ver, treinaram muito bem aí a batida de pênaltis. Os caras bateram assim excelentemente e Rossi brilhou muito. Com certeza o Felipe Luiz
teve todo um estudo, passou para ele junto também com a comissão técnica lá, estudaram bastante os pênaltis dos jogadores do Estudiantes, e o Filipe Luís foi assim, crucial também para poder manter esse time aí, conseguindo não tomar uma virada ali, tomou um 2-0, só que estava impedido, mas esse trabalho que o Filipe Luís fez com esse time do Flamengo aí é excelente. Não acho que deva crucificá-los por ter perdido, por mais que tenham passado, mas por não ter feito um bom jogo ontem contra o Estudiantes. Não acho que seja título de crucificar o Flamengo por questão desse jogo não ter sido 100% ontem. Mas com certeza isso daí é até bom, a poder não deixar os jogadores muito confortáveis, muito aliviados, assim. Tem que ir pro próximo jogo já pensando que esse não foi muito bom e dar seu máximo no próximo jogo da Libertadores e também. E assim como da Libertadores tem que dar o máximo e força total também nos próximos jogos também do Campeonato Brasileiro. Já vai enfrentar aí o Corinthians no próximo jogo, neste domingo. Então, força máxima contra esse Corinthians também, para poder conquistar esses 3 pontos, aproveitar que o Corinthians não vem numa boa fase, cheio de jogadores lesionados. Então tem que botar força máxima no jogo contra o Corinthians também, vencer esse joguinho para poder continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro já está colando ali, tem o Palmeiras também. Então o Flamengo tem que estar sempre aí atuando muito bem. Elencos temos para isso, tem um elenco muito bom. Filipe Luís consegue mexer bastante, mas agora com essa alteração ele pode alterar até 5 jogadores, então é tudo muito favorável para esse time do Flamengo conquistar aí esse Campeonato Brasileiro e essa Libertadores. No mais é isso, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje com algumas informações, notícias e análises sobre o Flamengo. Eu espero que tenham gostado, deixe like no vídeo, se inscreva no canal que é de extrema importância aí, estar acompanhando todas as notícias, informações e análises aí a respeito do Flamengo aqui no nosso canal de notícias do Flamengo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.